Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar com a nossa revisão. Então, agora nós temos teoria geral do crime, terceira parte, crime consumado e crime tentado. Gente, então vamos falar agora sobre as diferenças entre crime consumado e crime exaurido. O que é um crime consumado? Crime consumado é aquele em que foram realizados todos os elementos constantes ali do tipo penal incriminador. Se o tipo penal incriminador é matar alguém, o crime se consuma quando a vítima morre. Já o crime exaurido acontece da seguinte forma: quando a gente, após atingir a consumação do delito, ele vem a praticar uma nova agressão a um bem jurídico, certo? Então vamos pensar o seguinte, né? O funcionário público, após ele solicitar a vantagem devida lá no crime de corrupção passiva, quando ele receber essa vantagem devida, nós estamos diante do crime exaurido, porque a consumação já ocorreu com a solicitação dessa vantagem indevida. Então, não esqueçam que para chegar até a consumação, nós temos o iter criminis, que é composto de 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Mas, caríssimos, já começa a ser penalmente relevante quando o agente começa a executar o delito. A fase de cogitação e preparação não constituem crimes, certo? A não ser, né, naquela diferença entre o artigo 289, crime de moeda falsa, e o artigo 291, em que os atos preparatórios para o crime de moeda falsa, né, que está ali no artigo 291, petrechos para falsificação de moeda, é a fase preparatória do crime de moeda falsa do artigo 289, mas isso é uma exceção prevista na lei. Mas, em regra, só se tem relevância penal quando são praticados os atos executórios, ou seja, quando se tem a primeiro ato, né, é praticado de forma idônea e inequivocamente direcionada para a produção do resultado. E, caríssimos, temos que pensar também como fica a consequência jurídica quando o crime é tentado. A tentativa, ela é punida com a mesma pena do crime consumado, mas vai incidir uma causa de redução de pena de 1 a 2/3, conforme está determinado no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Mas o que é tentativa? É a não consumação do crime em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, na tentativa, nós temos o início da execução, a não consumação da infração penal e em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente. Esses são os elementos do crime tentado. Então, como se dá o início da execução de um delito? Gente, o nosso Código Penal adotou o critério lógico formal, teoria lógico formal, ou também chamada de teoria objetiva. Então, só se pode falar em fato típico quando o indivíduo começar a iniciar a execução do delito. Ou seja, voltamos para o que acabamos de falar, só se pode falar em tentativa com a prática do primeiro ato idôneo e inequivocamente direcionado à produção do resultado, certo? Aquele ato que tem que ter aptidão para produzir a consumação do crime. Então, vamos lá. Temos tentativa imperfeita, tentativa perfeita, branca e cruenta. Na tentativa imperfeita, existe interrupção do processo executório daquele delito. A conduta do agente é interrompida. Eu estou esfaqueando alguém e alguém segura o meu braço, me desarma e eu não consigo alcançar a consumação do crime em virtude de circunstâncias alheias à minha vontade. Já na tentativa imperfeita, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para obter a consumação do crime, mas o crime não se consumou. Então, na imperfeita, não existe uma interrupção
dos atos executórios, certo? O agente pratica todos os atos tendentes à consumação do crime, mas não obtém o resultado desejado em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade. Já na tentativa branca, a vítima não é atingida e nem vem a sofrer ferimentos. Já na tentativa vermelha ou cruenta, certo? Nós temos um pouquinho diferente, né? A situação um pouquinho diferente. A vítima é atingida e vem a se lesionar. Então, caríssimos, estes conceitos de tentativa perfeita, imperfeita, branca ou cruenta, eles podem, né, estar presentes em uma única conduta. Por exemplo, a tentativa pode ser imperfeita e cruenta, a tentativa pode ser imperfeita e branca, tá? Então, eles podem vir conjugados, sem problema algum. Existem infrações que não admitem tentativa, como as infrações culposas. Sabe por quê? Porque no crime culposo, o agente não direciona a conduta dele para a produção de um resultado ilícito. E essa justificativa também é cabível quando nós estamos falando dos crimes pré-terdolosos. Não esqueçam que em tais crimes o resultado final é obtido a título de culpa. Mas contravenção penal também não admite tentativa por força do artigo 4º da LCP. Os crimes omissivos próprios também não admite tentativa. Então, por exemplo, o crime de omissão de socorro não admite tentativa. Já os crimes em que a lei pune a tentativa como delito consumado, nós também não temos admissibilidade de tentativa. O crime unissubsistente também, em regra, não comporta tentativa, porque o unissubsistente é aquele cuja conduta é composta de um único ato, certo? Então não há como se fracionar aquele intercrimes. Vamos lá. Temos algumas teorias, né, acerca da tentativa. A teoria subjetiva diz o seguinte: a tentativa tem que ser punida da mesma forma que o crime consumado, porque a intenção do agente era a consumação do delito. Não é adotada pelo nosso Código Penal. Nós temos a teoria objetiva ou realística, que diz o seguinte: a tentativa deve ser punida de forma menos severa porque causa uma lesão menor ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Esta segunda teoria, a teoria objetiva ou realística, foi adotada pelo nosso Código Penal. Então, se estivermos diante da tentativa, não esqueçam, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Quanto mais distante da consumação, maior vai ser a redução, certo? Vamos lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, são espécies de tentativa abandonada ou inacabada. Aqui não existe interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. O próprio agente desiste de prosseguir na conduta, na desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza quando nós estamos falando do arrependimento eficaz. Então, caríssimos, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles são causas geradoras de atipicidade, seja a tipicidade absoluta ou a tipicidade relativa. Então, nessa tentativa abandonada ou inacabada, de que são espécies a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, nós vamos encontrar os seguintes elementos. Primeiro, início da execução, não consumação, mas não se consuma o delito em virtude da vontade do próprio agente, do próprio sujeito ativo, tá? Vamos lá. Tentativa raiz e desistência voluntária. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas ele não consegue.
Já na desistência voluntária, o agente pode prosseguir na execução do crime, mas ele mesmo desiste de continuar. Essas são as diferenças entre a tentativa mesmo, e a desistência voluntária. Onde nós encontramos desistência voluntária e arrependimento eficaz? Artigo 15 do Código Penal. Então, na desistência voluntária, né, vamos recordar, o agente, por ele mesmo, interrompe a execução do crime e assim impede a consumação do delito, certo? Então, vamos supor, eu estou querendo matar alguém a facadas, dou 2 facadas, fala, quer saber, não vale a lâmina, a pessoa não vale a lâmina da faca. E eu paro, eu mesmo desisti. A lâmina não quebrou, ninguém me desarmou, eu mesmo falei, não, deixa, vou desistir, certo? Já no arrependimento eficaz, vamos supor, eu esfaqueei a pessoa, né? Pratiquei todos os atos executórios, você fala, gente, mas eu vou arranjar uma confusão tão grande para minha cabeça, eu já arranjei uma confusão tão grande para mim, vou tentar amenizar a minha situação. Coitadinho, é um ser humano, um filho de Deus, eu vou cuidar dessa pessoa. Eu pego essa pessoa, eu levo para o hospital, dou o tratamento médico para ele e a pessoa sobrevive, certo? Então é arrependimento eficaz. Ó, cuidado, arrependimento ineficaz não gera nenhuma consequência jurídica de modo a beneficiar o sujeito ativo que se arrependeu, porque o arrependimento foi ineficaz. Nessas 2 modalidades de tentativa abandonada, ou seja, desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente responde pelos atos até então praticados. Então, nestes 2 casos, por exemplo, o agente ele não vai ser responsabilizado pela tentativa de homicídio, ele vai ser responsabilizado por lesões corporais. Tranquilinho? Já no artigo 16, nós temos uma causa de diminuição de pena, chamada de arrependimento posterior. O arrependimento posterior, de acordo com o artigo 16, ele tem determinados requisitos. E ele tem, né, por objetivo, fazer a reparação do dano causado pelo crime. Porque ou o agente vai reparar o dano, ou vai restituir a coisa até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. O arrependimento posterior exige também que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Mas essa violência, neste caso, o que impede o arrependimento posterior, o reconhecimento do arrependimento posterior, é a violência dolosa. Se a violência é culposa, é possível o agente ter a redução de pena de 1 a 2/3 face ao reconhecimento do arrependimento posterior, se este agente vier a reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, continuando aqui, senhores, será que no arrependimento posterior, se terceiro reparar o dano, vai beneficiar o sujeito ativo? Vai, desde que ele concorde que este terceiro repare o dano. Bom, e se essa reparação do dano, restituição da coisa, for posterior ao recebimento da denúncia da queixa? Aí não vamos nos utilizar do artigo 16, e sim das circunstâncias atenuantes genéricas do artigo 65 do Código Penal. Artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Tranquilo até aqui? Belezinha? Depois aí no material dos senhores, os senhores têm uns quadros esquemáticos que eu peço que os senhores verifiquem, ok? E aí passamos para o crime impossível. Ó, o crime impossível, nós temos a impropriedade absoluta do objeto material ou ineficácia absoluta do meio empregado. Neste último caso, o meio empregado é totalmente
absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito. Então, suponhamos, senhores, eu quero matar alguém, mas minha arma, além de estar descarregada, ela está totalmente enferrujada, tudo detonada, não ter, mesmo que tivesse carregado, seria impossível desfechar um tiro. Então, para o crime de homicídio, aquele meio que eu optei, que eu estou empregando, é totalmente impossível se conseguir obter o resultado matar alguém. Tranquilo? Já cuidado, porque a ineficácia ela deve ser absoluta. Se a ineficácia for relativa, nós estaremos no campo da tentativa. Já quando se fala em propriedade, a impropriedade absoluta do objeto material, nós temos que, em virtude do objeto material, é impossível se conseguir a consumação do crime. Então vamos lá. Na impossibilidade de direito, dentro aqui da impropriedade absoluta do objeto material, a gente tem aquela situação em que eu vejo uma pessoa dormindo, quer dizer, que eu acho que está dormindo, tá? Eu acho. E eu disparo em relação a ela, né? Descarrego um revólver nela. Só que a pessoa já estava morta, fazia horas que ela estava morta. Dá para matar quem está morto? Não dá. Então, impropriedade absoluta do objeto material por impossibilidade de direito. Mas a impossibilidade ela pode ser de fato. Como, por exemplo, o indivíduo que quer furtar alguém que não tem nenhum objeto junto ao corpo dele para ser subtraído. Ok? Mas, gente, sempre recordar. A impropriedade ela não pode ser relativa, porque se for relativa, nós estamos no campo da tentativa. Tranquilo? Então, queridos, encerramos aqui a nossa parte de revisão. Estudem, assistam os vídeos, estudem sempre com o Código Penal atualizado do ladinho dos senhores, porque eu quero ver cada um de vocês gabaritando na prova. Quero muito sucesso a todos. Um grande abraço. Se cuidem.